Você sabia que é possível alterar o brilho, contraste, saturação e ainda aplicar vários efeitos em imagens apenas utilizando o CSS? Isso é totalmente possível e é o assunto do vídeo de hoje. Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre filtros em CSS e vamos ver na prática como utilizar imagens de forma dinâmica e utilizando apenas CSS. Só que antes disso eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E agora que você já é um inscrito do canal, bora implementar! Galera, então no vídeo de hoje vamos falar sobre filtros em CSS e vamos ver na prática como aplicar vários efeitos em imagens apenas utilizando o CSS. E para o nosso projeto de hoje eu trouxe aqui uma estrutura base já do projeto, tá? Eu trouxe aqui uma estrutura HTML simples, tá? Onde ela inclui um arquivo CSS, global.css, que ele está aqui. E esse arquivo aqui é basicamente um reset de CSS, também configurei algumas coisinhas aqui, como a cor de fundo, alguns estilos aqui para as fontes, estilo para imagem, um estilo para uma linha que vai separar os nossos exemplos, mas esses estilos aqui ou a estrutura HTML que já está aqui, nenhum desses caras aqui vai influenciar no nosso resultado aqui dos filtros, tá? É só para melhorar um pouquinho a visualização durante o vídeo. E eu falei aqui que a gente tem um estilo para imagem, né? Os nossos filtros vão ser aplicados sobre imagens. E eu trouxe uma imagem aqui também para a gente aplicar os nossos filtros sobre ela. Eu deixei essa imagem aqui na descrição, mas você pode utilizar uma outra de sua escolha sem problema algum, beleza? Então, vamos começar. Galera, para a gente aplicar os filtros aqui em CSS, nós precisamos utilizar a propriedade filter. E essa propriedade ela pode receber vários valores, que são os nomes dos filtros, e cada filtro desse a gente pode aplicar um valor de intensidade deste filtro dentro da nossa propriedade. Beleza? Então, o primeiro filtro que a gente vai trabalhar aqui é o filtro Blur, é o filtro onde a gente vai desfocar a nossa imagem. Vamos criar aqui uma estrutura para a gente aplicar no nosso exemplo aqui. Vou colocar um H2 aqui, o nome do filtro que a gente vai utilizar, que é o filtro Blur. Abaixo dele eu vou colocar a nossa imagem, img, src, ela está em mg/web.png. E agora a gente vai criar aqui em cima uma classe CSS para colocar esse nosso filter dentro dessa nossa imagem, beleza? Então aqui em cima eu vou criar uma classe chamada Blur. Beleza? E dentro dela eu passo a propriedade filter. Essa propriedade filter ela recebe um valor de filtro aqui como uma função, tá? E dentro dele eu posso informar a intensidade, a quantidade de blur, de desfoque que eu quero deixar nessa imagem, beleza? Vou salvar aqui apenas para a gente ver o resultado da imagem original aqui no nosso projeto. Vamos dar uma olhada. Aqui já ficou legal, apareceu o blur aqui, apareceu aqui a nossa imagem, beleza? E agora aqui eu vou colocar 10 px de blur. Beleza? E vou colocar essa classe aqui no nosso elemento da imagem, beleza? Então vou colocar aqui a classe Blur. E vamos ver aqui a diferença, né? Vamos atualizar aqui. Olha galera, já desfocou aqui as imagens, já deu para ver que está bem desfocado aqui. Mas a gente também pode aumentar esse número aqui para 50, por exemplo. Olha a diferença, desfocou bastante, só dá para ver as cores, agora não dá mais para ver os símbolos que estavam aqui sobre as imagens. Então o desfoque aqui ele é muito bom, fica muito legal aqui na nossa imagem, beleza? O segundo efeito que a gente vai utilizar aqui é o efeito de brilho, a gente vai alterar o brilho dessa nossa imagem, beleza? E para separar esses exemplos, vou utilizar aqui uma linha, um HR, e eu vou copiar essa nossa estrutura aqui de cima, que estava com o blur, agora a gente vai colocar o brilho aqui, brightness, vamos colocar aqui, beleza? E aqui a classe também, vai ser a classe brightness, beleza? E aqui em cima a gente precisa também alterar a classe, beleza? Agora a gente vai utilizar a classe que a gente acabou de criar ali, brightness, e aqui dentro do filtro não é mais o blur, agora sim é o filtro brightness, beleza? Aqui eu utilizo porcentagem, tá? Então aqui eu deixo 100% de brilho, que é o brilho original da imagem. Vamos atualizar aqui o projeto. 100% de brilho. Eu posso diminuir esse brilho para 50%, por exemplo. Então eu deixo a imagem um pouco mais escura. E eu posso aumentar esse brilho também para 200% aqui. Então a imagem fica bem mais estourada. Então a gente consegue mexer também com o brilho dessa imagem. E como a gente consegue mexer com o brilho, a gente também consegue mexer com o contraste dessa imagem. Então a gente vai copiar aqui de novo esse exemplo aqui do brilho e a gente vai colocar aqui o contraste, né, que é o nosso próximo
nosso próximo filtro aqui. Então aqui também a classe é contraste, beleza? E aqui em cima a gente vai criar esse cara, essa classe contraste aqui. Contraste, opa, beleza? Filter contraste, que é o nome do nosso efeito. Aqui também eu tenho porcentagem e 100% é o contraste original da imagem. Vamos atualizar aqui para ver. E eu também posso diminuir o contraste. E também posso aumentar o contraste da imagem, né, para 200% aqui, por exemplo. Se eu aumentar mais, ela vai ficando com um contraste bem mais estourado, cada vez mais estourado. E dá para a gente ver que esse filtro aqui funcionou legal também no nosso projeto aqui. O próximo efeito que a gente vai fazer aqui, ele é o efeito de escala de cinza, Grayscale. A gente vai aplicar aqui dentro da nossa imagem, a gente vai conseguir controlar se essa imagem está ou não em escala de cinza, de acordo aqui com as propriedades do filtro, beleza? Então aqui eu vou colocar aqui também uma nova estrutura aqui de exemplo, chamado Grayscale, beleza? Aqui eu tenho uma classe também Grayscale. E aqui em cima eu preciso definir essa classe aqui CSS, a nossa classe Grayscale, beleza? Filtro aqui também vai ser Grayscale. E aqui no Grayscale eu preciso passar também a porcentagem aqui que eu quero de escala de cinza, 100%, ele está 100% na escala de cinza, e se eu diminuo esse valor aqui, eu fico na metade, por exemplo, em 50%, aqui eu posso definir como 10% também, que ele vai perdendo a saturação aqui da imagem, né? Então aqui em 100% ele está em escala de cinza, beleza? E o próximo filtro que a gente vai trabalhar aqui é o filtro de opacidade. A gente vai mexer com a opacidade da nossa imagem. Então aqui eu já vou copiar também e eu vou colocar aqui o nome do nosso filtro, que é o filtro Opacity, beleza? Aqui eu tenho também a classe Opacity. E aqui em cima eu também preciso criar a nossa classe Opacity aqui, definindo o nosso filtro, beleza? Vou copiar aqui também. E aqui a opacidade de 100%, a imagem está totalmente visível, e se eu diminuo essa opacidade, ela fica mais transparente aqui, né? Quase invisível aqui. Mas qual que é a diferença da gente utilizar o filtro de opacidade e utilizar diretamente aqui a nossa propriedade aqui, Opacity, né? A gente poderia utilizar aqui a propriedade Opacity com 10%, que o resultado seria o mesmo, né? Vamos dar uma olhadinha, o resultado continua o mesmo. Porém, qual que é a diferença? Quando a gente utiliza o filtro, a gente deixa o navegador escolher se ele vai utilizar ou não a aceleração de hardware. Então, com isso, a gente consegue ter uma aplicação com uma performance um pouco melhor, utilizando o filtro Opacity ao invés do Opacity normal. Beleza? Então, a gente vai manter esse cara aqui. Eu percebi que eu não coloquei ponto e vírgula em nenhum desses caras, então eu vou colocar. Beleza? E agora, o nosso próximo filtro aqui, ele é bem legal, que ele mexe com a saturação da nossa imagem. Então, da mesma forma que a gente mexeu aqui com a escala de cinza, a gente também consegue mexer com a saturação dessa imagem. Então, aqui a gente tem o filtro Saturate. Opa, Saturate. Aqui nós temos a classe também. Beleza? E aqui em cima a gente vai copiar esse carinha também, para a gente definir o nosso filtro de saturação aqui. Saturate. Beleza? Aqui também, então aqui vou deixar a saturação em 100%, porque é a saturação normal da imagem, tá? E a gente pode aumentar ou diminuir a saturação. Se eu deixo a saturação em 0%, eu tenho a imagem aqui em preto e branco. Se eu aumento a saturação, então eu intensifico essas cores, então eu vou colocar 200%. As cores ficaram bem mais fortes aqui dentro. Se a gente olhar as outras imagens aqui que estão com as outras cores, né? Ela ficou com uma cor bem mais forte. Beleza? Então aqui a gente também consegue mexer com a saturação. E outro efeito bem legal e bem conhecido aí de efeitos para fotos é o efeito de sépia. E aqui também a gente consegue fazer o efeito de sépia, né, deixando a imagem um pouco mais amarelada, né? Então aqui o efeito de sépia, a gente cria a classe sépia aqui também. Aqui em cima a gente vai definir o filtro de sépia. Aqui teremos filtro de sépia. O filtro é sépia também. E aqui nós temos porcentagem também, 100% do efeito de sépia, ele fica amarelo assim, ficou bem legal. Se a gente diminuir isso aqui para 0, por exemplo, ele volta para a cor original, né? Então dá para a gente mexer aqui também na intensidade da cor de sépia aqui, né? Do efeito de sépia dentro desse cara.
O efeito aqui ficou bem legal nessa imagem, né? Deu um efeito bem bacana aqui. E o nosso próximo efeito aqui, o nosso próximo filtro, ele também mexe com as cores da nossa imagem, que é a rotação de matiz, o Hue Rotate. E a gente vai aplicar ele aqui também. Vamos copiar esse cara aqui. A gente vai aplicar Hue Rotate. Beleza? Aqui também a nossa classe Hue Rotate. Beleza? E aqui em cima a gente também vai criar a nossa classe da mesma forma que os outros. Hue Rotate. E aqui dentro também a gente vai criar o Hue Rotate. Só que agora ele é separado por hífen, né? Hue Rotate aqui. Beleza? Então aqui dentro a gente não vai trabalhar mais com porcentagem, a gente vai trabalhar com graus. A gente está fazendo uma rotação, né? Então aqui, se eu manter em 0 graus aqui, eu tenho a imagem com as cores originais. Mas se eu alterar isso aqui, por exemplo, para 90 graus, eu tenho a imagem com as cores alteradas. Olha que legal. Então dá para a gente ir trocando aqui, sei lá, 110 graus aqui. Ele já mudou legal aqui, ficou bem diferente a nossa imagem. Então dá pra gente brincar bastante com isso aqui. Aqui já mudou bastante também. Vou voltar para 110, vou deixar assim. E vamos para o próximo filtro. O próximo filtro que a gente vai aplicar aqui é o filtro Drop Shadow. A gente pode colocar aqui uma sombra dentro aqui da nossa imagem. Ele não mexe com as cores, na verdade esse cara aqui vai mexer apenas com uma sombra nos itens aqui da imagem, beleza? A gente está usando um PNG transparente aqui, então a sombra vai ficar bem legal aqui dentro. Eu vou copiar esse carinha aqui do Hue Rotate, tá? E eu vou utilizar aqui o nome Drop Shadow, beleza? Aqui também Drop Shadow, beleza? E aqui em cima a gente vai colocar esse filtro aqui do Drop Shadow aqui. Vamos colocar ele aqui. Drop Shadow. Aqui ao invés de Hue Rotate é Drop Shadow. Aqui não vai ser em graus, a gente vai ter que passar um pouco mais de valores aqui, na verdade são 4 valores que a gente precisa passar aqui dentro. O primeiro valor em pixels é o deslocamento horizontal, né, o offset horizontal dele. Eu vou colocar aqui com 10 pixels. Depois eu preciso passar o deslocamento vertical dessa nossa sombra, vou passar aqui 10 pixels também. Aqui nós temos também a intensidade do blur, do desfoque dessa nossa sombra, vou colocar 10 pixels também. E por fim a gente define a cor dessa nossa sombra. Aqui eu vou definir a cor como preto mesmo, tá? Então 000, 000. Beleza? Vamos dar uma olhada. Olha aqui, galera, que legal que ficou a sombra, né? Como eu disse, a gente está usando um PNG transparente. Então a sombra ficou bem bacana aqui dentro dele. E a gente pode mexer um pouco mais nesse nosso blur aqui. Vamos colocar em 50 aqui, já vai ficar mais legal. Tá vendo? Ele espalhou mais. Se a gente voltar aqui para 10 e talvez a gente utilizar uma outra cor aqui, acho que fica mais clarinho, ficou melhor aqui dentro. A gente também pode trocar por cores mais claras, né? Branco aqui, uma outra cor aqui, um vermelho, por exemplo. Dá pra gente trocar também e fazer aqui a nossa sombra. Beleza? Essa nossa sombra aqui, a gente utilizou um filtro para produzir ela, né? Mas também tem a sombra do Box Shadow, do CSS mesmo, a propriedade Box Shadow. E qual que é a diferença dos dois, né? Aqui com o filtro eu consegui aplicar uma sombra dentro da minha imagem, né? Como eu estou utilizando o PNG transparente, essa sombra ficou aqui dentro, né? Se eu utilizasse o Box Shadow aqui, por exemplo, vou utilizar aqui Box Shadow. E vou passar os mesmos valores ali, 10 pixels, 10 pixels, 10 pixels. E a nossa cor aqui do cinzinho aqui um pouquinho escuro, beleza? Vou atualizar e olha a diferença. O Box Shadow ele formou aqui a caixa, né, ao lado da imagem, né? Então ele não fez a sombra aqui dentro dos elementos da imagem, ele fez apenas fora. Então por isso que o filtro ele é bem legal para a gente utilizar aqui. Vamos dar uma olhada no filtro. Olha a diferença do filtro, ficou muito legal aqui dentro. E galera, uma coisa muito legal é que dá para utilizar mais de um filtro dentro aqui de uma classe, dentro de um elemento. Então a gente pode criar aqui, vamos criar aqui um novo cara aqui dentro. E eu vou colocar aqui para a gente aumentar o nosso brilho da imagem aqui. E também para a gente aumentar o contraste. Então vamos colocar aqui Brightness mais contraste, beleza? E aqui a gente vai criar uma classe para eles dois, tá? Brightness, Contrast. E aqui em cima a gente vai criar essa classe aqui. Vou copiar aqui o próprio do brilho aqui, porque ele já vai estar meio caminho andado, né? Então eu vou colocar aqui nosso brilho aqui. Então é Brightness, Contrast, beleza? Aqui eu já tenho o brilho, então se eu atualizar aqui, ele já está com o brilho estourado aqui.
E para a gente aplicar um novo filtro aqui dentro, basta a gente colocar nessa mesma instrução do filtro. Então eu quero colocar aqui um contraste também de 200%. Vamos dar uma olhada. Olha a diferença que ficou. Vamos colocar aqui de 150% cada um, para a gente dar uma olhada. E também aqui eu quero rotacionar aqui a matiz, então eu vou colocar aqui Hue Rotate de 50 graus aqui, pra gente ver. Olha aqui que legal, galera. Então a gente já aplicou aqui 3 efeitos, 3 filtros dentro de um mesmo elemento. E para por aí? Não, a gente pode aplicar também os filtros dentro de transições e animações. A gente vai fazer um exemplo de cada aqui para a gente ver como é legal aplicar dentro de transições e animações. E para a gente começar com a nossa transição, a gente vai desfocar uma imagem e no momento que a gente passar o mouse sobre ela, a gente vai focar essa imagem novamente, beleza? Então aqui embaixo, vamos criar aqui esse novo cara aqui. Eu vou copiar esse blur daqui de cima, beleza? E vou colar ele aqui embaixo. E aqui eu vou chamar ele de Blur mais Transition. Beleza? Para a gente fazer uma transição aqui. Então aqui vai ser Blur Transition. Beleza? E aqui em cima eu preciso criar essa classe aqui do Blur Transition. Blur Transition. Beleza? Basicamente ela vai ter o filtro de Blur. E aqui dentro vai ser um filtro de Blur, sei lá, de 20 pixels, acho que fica legal. E ela também vai ter uma transição aqui, Transition de Filter de 0.2 segundos, beleza? Então essa aqui é a transição dela. E aí a gente vai colocar aqui Blur Transition no hover dela, quando eu passar o mouse sobre ela, Filter Blur vai ser 0 pixels, beleza? Então ele vai remover aqui o blur quando eu passar o mouse sobre ela. Vamos dar uma olhada, aqui está a nossa imagem, já está desfocada, então vou passar o mouse sobre ela. Olha que massa, galera, ficou muito legal, focando e desfocando a imagem aqui quando a gente passa o mouse. Dá pra gente fazer isso com todos os outros filtros, deixando as imagens em escala de cinza, quando você passa o mouse e ela fica colorida. É bem legal isso, dá pra gente fazer bastante coisa com isso aqui. E o próximo exemplo aqui, né, o último exemplo aqui do nosso vídeo de hoje, é o exemplo de animações com os filtros. Então a gente vai criar uma animação aqui bem legal aqui, utilizando a rotação de matiz, beleza? Então aqui eu vou copiar esse último cara aqui que a gente criou agora, beleza? E ao invés de Blur mais Transition, eu vou colocar Hue Rotate mais Animation, beleza? A gente vai criar uma animação aqui e ela vai ficar rotacionando a matiz dessa nossa imagem. Então aqui eu vou chamar de Hue Animate, beleza? E aqui em cima eu vou colocar essa nossa classe Hue Animate, beleza? E aqui o que eu vou fazer? Eu preciso criar aqui uns keyframes para nossa animação, né, para ficar bem legal. Então eu vou colocar aqui keyframes. Deixa eu tirar aqui que sobrou um arroba. Aqui eu vou chamar de Hue Rotate Animation, beleza? Aqui dentro eu vou colocar From. De onde que ele vai estar saindo? Qual que é o primeiro frame que eu vou utilizar? Vai ser o Filter Hue Rotate em 0 graus, beleza? E depois To, para onde eu vou, qual que é o meu último frame? É Filter Hue Rotate 360 graus. Beleza? Então eu fiz uma volta completa aqui do meu primeiro frame até o último frame dessa animação. E aqui dentro do Hue Animate eu vou colocar Animation, o nome da nossa animação aqui, que é Hue Rotate Animation, e o tempo dela, vou colocar aqui 2 segundos para essa animação. Vou colocar aqui que o efeito dela vai ser linear, ou seja, todos os frames têm a mesma velocidade, e também vou colocar Infinity para ela nunca parar. Vamos dar uma olhada se isso aqui ficou legal. Olha que massa, galera, nós temos aqui a nossa animação trocando todas as cores dessa nossa imagem aqui, utilizando a rotação de matiz. E se você quiser saber mais sobre transições e animações em CSS, tem um vídeo bem bacana aqui do canal, onde a gente vê vários exemplos práticos para você aplicar nos seus projetos. O link está aqui no card e na descrição também. E galera, com isso finalizamos o nosso projeto de hoje, onde aprendemos a utilizar a propriedade filter do CSS e vimos na prática vários exemplos de como podemos utilizar as imagens do nosso site de forma dinâmica. É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa o like no vídeo e compartilha com os seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não
vai se arrepender. E se quer ficar por dentro de todas as novidades do canal, siga a gente nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram é tudo WDevOficial. E se ainda não viu os últimos vídeos do canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar aqui do lado para você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.